Há momentos em que a alma percebe que precisa respirar um ar mais alto, como quem ergue os olhos e intui que existe algo além das pressões do dia. É nesse ponto interior que a promessa de Isaías 66:22 se torna mais que um texto. Ela se transforma em uma coordenada espiritual. Deus declara que assim como os novos céus e a nova terra permanecem diante dele, também permanecem diante dele o nosso nome e a nossa posteridade. Isso significa que, aos olhos do Eterno, você não está perdido no fluxo do tempo. Você está guardado no propósito. A psicologia moderna descreve a força da identidade como eixo central da estabilidade emocional. A física quântica mostra que a observação altera o estado do sistema. A espiritualidade bíblica revela que a visão divina sobre você já está estabelecida antes mesmo das circunstâncias. Quando essas três perspectivas se encontram, nasce a consciência de que o que Deus pensa sobre você tem mais peso do que aquilo que o mundo tenta impor. João 1,49 mostra Natanael despertando para essa verdade quando ele declara: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Perceba que nada exterior havia mudado naquele instante. O cenário era o mesmo, o corpo era o mesmo, a vida cotidiana continuava igual, mas a compreensão dele sobre Jesus se expandiu. E sempre que a visão se amplia, a alma se alinha com o movimento de Deus. A sabedoria hermética ensina que o todo está na mente, e a Bíblia confirma que aquilo que contemplamos molda o nosso caminhar. Quando você reconhece quem Cristo é, você simultaneamente descobre quem você é diante dele. Alguém chamado, visto, lembrado e acompanhado. Essa percepção tira você da narrativa da escassez emocional e o coloca na narrativa da promessa. E nesse início de jornada existe uma verdade espiritual que só se manifesta quando há concordância. A Escritura diz que, como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Por isso, se essa palavra tocar sua alma, manifeste sua concordância escrevendo nos comentários. Aquilo que você confirma na terra se alinha ao céu, porque toda semente espiritual precisa de um coração que diga amém. A ciência chamaria isso de reforço neural. A fé chama de pacto interior. Deus chama de princípio. Receber mais de Deus hoje começa com a disposição interna de olhar para a vida não apenas pelo que acontece, mas pelo que ela significa. Isaías anuncia que Deus prepara novos céus e nova terra. E essa imagem não é apenas escatológica, ela é psicológica. Ela fala de uma mente renovada, de um campo interno reestruturado, de uma consciência que abandona velhos padrões. A Bíblia diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. A psicologia chama isso de ressignificação. A física quântica descreve como mudança de estado. O hermetismo entende como transmutação mental. Em todos esses caminhos há um ponto comum. O futuro começa quando a percepção muda. E quando Deus diz que sua posteridade e o seu nome estão diante dele, isso significa que a sua história está guardada, amparada e conduzida por uma inteligência maior do que a soma das circunstâncias. A caminhada espiritual se fortalece quando você percebe que a vida não é apenas reação, mas criação. João 1,49 mostra Natanael reconhecendo Jesus como Filho de Deus e Rei de Israel. Foi um despertar instantâneo, como se algo dentro dele tivesse sido iluminado. O cérebro humano funciona assim. Quando você tem uma revelação, há uma reorganização neural, uma expansão de consciência. E no campo espiritual, toda a expansão é convite para um novo nível de fé. A mesma luz que tocou Natanael toca você quando decide ver Jesus não apenas como um personagem bíblico, mas como a referência que reorganiza sua identidade, seus limites, suas escolhas e o seu destino. Quando a Bíblia diz que Deus guarda o seu nome, ela não fala de fama humana, mas de essência, nome,
No pensamento hebreu significa natureza, propósito, missão. É como se Deus dissesse: nada que eu planejei para você será esquecido ou perdido pelo caminho. Olhando por esta lente, você entende que receber mais de Deus é permitir-se entrar na realidade dele, não apenas convidá-lo a entrar na sua. É render-se ao processo, entender que cura, abundância, coragem e sabedoria não caem do céu como eventos isolados. Eles surgem quando o coração se ajusta ao ritmo divino. E isso tem implicações profundas na vida prática. Uma mente que se sabe guardada por Deus não age por medo, não decide por desespero e não constrói com ansiedade. Ela se move pela clareza. E clareza é uma das formas mais elevadas de proteção espiritual. Quando você percebe isso, entende que receber mais de Deus hoje não é esperar algo acontecer amanhã, mas permitir que a presença dele transforme agora a forma como você pensa, sente e se posiciona diante da vida. Quando Deus declara que a sua posteridade e o seu nome estarão diante dele, ele está afirmando algo profundo sobre a continuidade do ser. Na Bíblia, nome não é apenas uma identificação. É uma vibração espiritual, uma assinatura da alma, uma expressão do propósito. Na psicologia, falamos de identidade narrativa, a história que contamos sobre nós mesmos e que molda nossas decisões. Na física quântica, falamos de campo, aquilo que emitimos, atraímos e sustentamos. No hermetismo, falamos de correspondência, o interior moldando o exterior. Nas escrituras, falamos de legado, aquilo que permanece quando tudo mais passa. Em todas essas linguagens, a verdade é a mesma. O que você cultiva dentro se projeta para o futuro. É por isso que João 1,49 não é apenas a reação de Natanael a Jesus. É o momento em que o interior dele se alinha com a realidade maior. Quando ele diz: "Tu és o rei de Israel", sua visão sai do superficial e entra no essencial. O ser humano experimenta transformação quando enxerga além das aparências. A neurociência mostra que nossas crenças estruturam nossos caminhos e a Bíblia revela que a fé estabelece nosso destino. Quando essas duas forças trabalham juntas, nasce um movimento interior, que com o tempo muda o que está ao redor. A posteridade diante de Deus significa que aquilo que você se torna gera impacto. Mesmo nos dias em que você acredita que nada está acontecendo, algo está sendo formado. A paciência do processo é uma das maiores virtudes espirituais e também uma das mais difíceis. O hermetismo ensina que o ritmo é soberano. Tudo se move em ciclos. A psicologia explica que crescimento interno não é linear. A Bíblia afirma que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, nada está atrasado, nada está perdido, tudo está sendo organizado em níveis invisíveis antes de se manifestar nos visíveis. E é aqui que a promessa de novos céus e nova terra se conecta com seu nome. Deus não está apenas mudando o cenário, Ele está formando você para habitar o cenário. O propósito de Deus nunca é dar algo para alguém que ainda não está preparado para sustentar. Por isso, antes da manifestação exterior, Ele trabalha o interior. Cura, expande, fortalece, amadurece. Muitas vezes você não percebe, mas enquanto sente pressões internas, Deus está firmando fundações espirituais que serão a base de tudo o que virá. Receber mais de Deus exige exatamente isso, a consciência de que você está sendo moldado para carregar o que pediu. E quando essa consciência desperta, você entende que seu futuro não é resultado do acaso, mas do alinhamento entre a sua fé, sua identidade e a presença de Deus que acompanha cada detalhe da sua história. Receber mais de Deus hoje implica abrir espaço dentro de si para um novo fluxo espiritual, emocional e mental. Não é algo mágico nem automático, é um realinhamento. Quando Isaías fala de novos céus e nova terra, ele descreve uma mudança de realidade que começa dentro, como quem troca a lente pela qual enxerga a vida. A física quântica ensina que o observador participa da construção da realidade. A Bíblia revela que a fé reorganiza o mundo interior. A psicologia mostra que a percepção redefine a experiência. Assim, receber mais de Deus não é esperar um evento extraordinário, mas permitir que a presença dele se torne o centro de gravidade da sua consciência.
João 1,49 mostra exatamente isso. Quando Natanael declara, "Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel", algo se reorganiza dentro dele. Uma nova referência espiritual nasce e isso muda tudo. O hermetismo afirma que o todo é mente. E quando a mente reconhece a verdade espiritual, ela muda as suas frequências, suas reações e os seus caminhos. Esse reconhecimento interior abre portas que antes estavam invisíveis, porque a mente humana só enxerga o que está preparada para perceber. A fé não apenas vê o invisível, ela se torna capaz de recebê-lo. Essa abertura interior se traduz em atitudes concretas. Receber mais de Deus hoje é criar um ambiente interno favorável, menos ruído, menos pressa, menos distração. É permitir que o silêncio se torne um lugar de revelação e não de ansiedade. O coração que desacelera consegue ouvir mais, perceber mais, sentir mais. A sabedoria bíblica e a ciência se encontram aqui. Ambas afirmam que um estado mental pacificado amplia a capacidade de decisão, clareza e visão. Deus não força sua entrada, ele se manifesta onde há espaço. E se essa reflexão estiver fortalecendo sua caminhada, mantenha essa fonte viva, acompanhe o canal e sustente essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Não como um gesto automático, mas como parte desse movimento consciente de manter a mente focada no que edifica. A espiritualidade cresce quando existe continuidade. A transformação se consolida quando existe repetição. A sabedoria se aprofunda quando existe constância. Assim, cultivar uma rotina espiritual não é religiosidade, é maturidade da alma. Quando você abre espaço para Deus, suas emoções deixam de comandar sua jornada. O medo perde autoridade, a ansiedade perde velocidade e a culpa perde peso. Surge uma lucidez serena, uma firmeza interior que não depende do que acontece ao redor. É como se o espírito respirasse melhor. E nessa respiração, você começa a perceber que a vida não está apenas acontecendo com você. Ela está acontecendo através de você. O fluxo divino começa onde a consciência se rende. E é exatamente nesse ponto que a promessa se torna experiência. Há um ponto na caminhada espiritual em que a pessoa percebe que receber mais de Deus não é apenas desejar, mas alinhar-se. O universo inteiro opera em coerência, desde as partículas subatômicas, que se ajustam ao campo em que estão inseridas, até os processos psicológicos, que funcionam pela integração entre pensamento, emoção e ação. A palavra de Deus confirma essa mesma lógica quando mostra que a bênção se manifesta na vida daquele que caminha em acordo com o propósito. Por isso, Isaías 66:22 não é apenas uma promessa distante, é um convite para viver num estado de alinhamento entre identidade, propósito e fé. João 1,49 nos lembra que tudo começa quando reconhecemos quem Cristo é. Quando Natanael declara, "Tu és o Filho de Deus", uma chave se move dentro dele. É como se uma nova estrutura espiritual se estabelecesse. A física quântica fala sobre salto de estado. A psicologia fala sobre insight transformador. A Bíblia chama isso de revelação. Em todas essas perspectivas, há um ponto comum. Quando a mente vê algo que antes não via, ela muda a sua rota. Por isso, receber mais de Deus não depende de um cenário perfeito. Depende da disposição de enxergar o que antes estava escondido. E o alinhamento entre vontade divina e escolhas humanas acontece nos pequenos gestos do cotidiano, na forma como você responde aos desafios, na maneira como administra suas emoções, no tipo de pensamento que você alimenta quando ninguém está por perto. O hermetismo afirma que o interior precede o exterior. Jesus ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Em outras palavras, você não manifesta aquilo que deseja, mas aquilo que se tornou. E Deus trabalha exatamente aí. Ele molda o interior para que o exterior se torne consequência. A maturidade espiritual consiste em perceber que fé não é apenas expectativa, mas postura. Uma postura que sabe esperar sem desesperar, agir sem atropelar, crer sem controlar. A Bíblia afirma que os que esperam no Senhor renovam suas forças. E a psicologia confirma que a esperança ativa reorganiza o cérebro para gerar resiliência. Assim, receber mais de Deus hoje
é aprender a se mover com sabedoria, falar menos e perceber mais, reagir menos e discernir mais, temer menos e confiar mais. Esse alinhamento não sufoca a sua humanidade, ele a fortalece, porque quando o Espírito conduz, a emoção não domina. Quando Deus guia, o medo não paralisa. Quando a mente se acalma, o coração ouve, e nesse estado interior, as escolhas deixam de ser reações impulsivas e passam a ser decisões conscientes. Você se torna alguém que não apenas espera a promessa, mas anda em direção a ela com clareza, equilíbrio e fé. E essa combinação, fé madura, mente alinhada e coração disponível, é o solo perfeito onde Deus multiplica. Receber mais de Deus também exige a coragem de atravessar os vales internos, aqueles lugares onde as emoções ficam densas, onde pensamentos parecem confusos e onde a alma se sente pressionada. A Bíblia descreve esses momentos não como sinais de fracasso, mas como territórios de transformação. Assim como o salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Também nós somos convidados a compreender que o vale não é o fim, é o processo. A psicologia chama esse tempo de reorganização emocional, a física quântica de colapso e reconstrução de estado, o hermetismo de transmutação, a fé cristã de passagem necessária para que Deus revele o que já estava preparado. Quando Natanael reconhece Jesus como Filho de Deus, em João 1,49, isso não apenas ilumina a sua fé, também ilumina suas sombras. Todo despertar espiritual revela áreas que precisam de cura, clareza ou reajuste. Esse movimento é natural. Assim como a luz mostra o caminho, ela também mostra o que antes estava escondido. Esse processo não deve ser visto como algo negativo, mas como sinal de que Deus está trazendo à consciência aquilo que precisa ser modificado para que você sustente o que Ele deseja entregar. As lutas internas muitas vezes parecem contradições. Você crê, mas se sente inseguro. Você ora, mas se cobra demais. Você avança, mas o medo tenta paralisar. A psicologia explica isso como conflitos entre camadas emocionais profundas. A Bíblia descreve isso como guerra interior entre carne e espírito. O hermetismo aponta para o princípio da polaridade, luz e sombra convivendo no mesmo ser. O que define o caminho não é eliminar a sombra, mas permitir que a luz a integre. Deus não pede perfeição, Ele pede entrega. E quem se entrega aprende que sentir dor não significa retroceder, significa transformar. Nesses vales, Deus trabalha de maneira silenciosa, porém profunda. Ele limpa memórias, corrige percepções, cura feridas, tira pesos que você nem sabia que carregava. A neurociência comprova que momentos de crise emocional são gatilhos poderosos para reorganizações internas que fortalecem estruturas mentais. A fé acrescenta: Deus utiliza tudo isso como parte da formação do caráter. Quando você atravessa o vale, consciente de que não está só, algo se firma dentro de você. Uma força que não depende de elogios, resultados ou circunstâncias, mas da presença constante daquele que prometeu caminhar a seu lado. E é justamente aí que você entende: o vale não diminui o que Deus te prometeu. Ele apenas prepara você para recebê-lo com maturidade. Quando a alma passa por essa lapidação, ela deixa de ser refém da instabilidade emocional e se torna guardiã da própria identidade espiritual. E nesse lugar, a vida deixa de ser vivida como sobrevivência e passa a ser vivida como propósito. Quando uma verdade espiritual começa a se manifestar dentro de você, o mundo ao redor responde. É um princípio bíblico, psicológico e espiritual. Aquilo que se estabelece no interior acaba se refletindo no exterior. Isaías 66:22 revela que Deus fixa sua posteridade e seu nome diante dele. Isso significa que a sua essência já está situada num plano que não depende das circunstâncias, mas da promessa. João 1,49 mostra Natanael despertando para essa realidade ao reconhecer Jesus como rei, e a partir desse reconhecimento, tudo que ele viveria seria moldado pela nova lente pela qual passou a enxergar o mundo.
Esse é o movimento que acontece quando a palavra deixa de ser apenas lida e se torna vivida. Você passa a operar em uma outra altitude espiritual. A neurociência ensina que quando uma crença muda, todo o sistema cognitivo se reorganiza. A psicologia afirma que quando uma nova consciência se instala, comportamentos se transformam. A física quântica mostra que o observador modifica o campo ao qual pertence. O hermetismo diz, como dentro, assim fora. E a Bíblia confirma, seja feito conforme a tua fé. Quando todos esses níveis se alinham, nasce um tipo de vida que não depende de força humana, mas de coerência espiritual. Você começa a perceber que há uma força silenciosa conduzindo seus passos, suavizando caminhos, ampliando horizontes. É Deus manifestando o que já havia determinado no invisível. Aqueles que caminham nesse estado percebem mudanças sutis e profundas. Pensamentos ficam mais claros, decisões se tornam mais assertivas, relações se purificam, ambientes mudam de atmosfera. Não é que tudo se torne perfeito, é que dentro de você algo se estabiliza e essa estabilidade cria ordem ao redor. Quando o espírito se firma, a alma se organiza. Quando a alma se organiza, a vida se ajusta. É um movimento natural da maturidade espiritual. E se essa verdade te construiu de alguma forma, permita que ela alcance outros. Compartilhar também é parte do propósito quando uma palavra toca a alma. Aquilo que edifica você pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para respirar de novo, para alinhar a própria fé, para compreender que Deus ainda está agindo. A luz não pode ser guardada, ela foi feita para iluminar distâncias. Neste ponto da jornada, você começa a experimentar o que significa viver com consciência espiritual ativa. Você percebe que não está mais reagindo ao mundo, mas respondendo à voz de Deus. Suas escolhas deixam de ser instintivas e passam a ser intencionais. Sua fé deixa de ser emocional e se torna estrutural. Sua visão deixa de ser limitada e se expande para o propósito. E quando isso acontece, você compreende que receber mais de Deus não é um evento isolado, é um estilo de vida. É caminhar com Ele, perceber com Ele, decidir com Ele. É viver sabendo que sua identidade está protegida, seu futuro está guardado e sua essência está registrada diante do Eterno. Receber mais de Deus hoje é compreender que a jornada espiritual não se resume ao que pedimos, mas ao que nos tornamos enquanto caminhamos com Ele. Isaías 66:22 nos lembra que Deus fixa nosso nome diante dele, não apenas o que fazemos, mas quem somos em essência. João 1:49 nos mostra Natanael declarando a verdade que muda tudo. Tu és o Filho de Deus. E quando essa revelação se instala, ela reorganiza o ser por dentro. A física quântica fala de mudança de estado, a psicologia de reestruturação interna, o hermetismo de elevação de plano, a Bíblia chama de novo nascimento. Todas essas linguagens falam do mesmo movimento. A transformação não é algo que cai do céu, mas algo que se revela no espírito e se expande pela vida. O novo céu e a nova terra começam dentro. Começam quando você entende que Deus não deseja apenas te dar bênçãos, Ele deseja te preparar para viver dentro delas. A maturidade espiritual consiste em perceber que não basta receber, é preciso se tornar alguém capaz de sustentar o que recebeu. Essa é a razão pela qual Deus trabalha tanto no interior. Ele ajusta emoções, afina percepções, fortalece a identidade. Ele mexe em camadas que você não mostra para ninguém, não para expor fraquezas, mas para ampliar capacidades. A fé não anula a humanidade, ela a integra e a fortalece. Quando Natanael reconhece Jesus como rei, sua postura muda. E quando a sua consciência muda, sua realidade muda. Você passa a caminhar com uma lucidez espiritual que desarma o medo, acalma a ansiedade e dissolve a culpa. Você se torna alguém que entende que o processo também é bênção, que o vale também é caminho, que a espera também é formação. E à medida que essa consciência se aprofunda, você percebe que Deus nunca se atrasou, Ele estava te alinhando.
Receber mais de Deus hoje é viver com essa certeza. Você é conduzido por uma presença que vê além do que você pode enxergar. Uma presença que sustenta sua história em níveis invisíveis. Uma presença que transforma o que parecia desconexo em propósito. E quando essa confiança se estabelece, a alma encontra descanso. Você percebe que nada foi em vão. Dores se tornaram sabedoria, esperas se tornaram fortalecimento, vales se tornaram caminhos de maturidade. E enquanto essa verdade se firma dentro de você, ela também se expande para a vida ao redor. Pessoas são tocadas por sua transformação, ambientes recebem sua paz, decisões carregam mais clareza e a sua própria presença se torna um instrumento espiritual. A promessa se cumpre, novo céu sobre você, nova terra debaixo dos seus pés e um nome preservado diante de Deus.